As pessoas têm essa coisa de que tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E cada vez que você entrega a tua vida, você com distrações, com situações que não está agregando para você viver aquilo que você foi chamado, você está desperdiçando vida. E lá na ponta, lá no final, vai fazer falta, porque tempo é uma coisa que você não consegue comprar. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Hoje um episódio especial. Chegamos ao 100º, dona Elaine. Nossa, que número, hein? É a promessa de Deus. E aí, quem é a nossa convidada de hoje? Olha, eu até peguei uma colinha aqui, viu, pessoal? Porque, olha, tem muita coisa hoje aqui pra gente ficar sabendo. Ela é conhecida como uma das principais desbloqueadoras de mentes do Brasil. Palestrante, mentora, especialista em transformação ativacional, escritora com mais de 22 anos de experiência. Desenvolveu o método SSS, aí já entreguei, né? Sucesso sem estresse, já ajudou mais de 400 mil pessoas em diversos países a alcançar seus objetivos e superar desafios. Seja bem-vinda ao Sou um Milagre, Grace Gioviani. Uau! Muito bom, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse podcast que diz tudo, né? Somos um milagre, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui no episódio número 100, gente. Episódio número 100, número Muito profético. É isso, muito bom estar aqui. Grace, eu comecei a maratonar um pouco dos seus conteúdos e eu fiquei impactado com todo aquele conhecimento que Deus te deu e vem transformando a vida de mulheres. E assim, eu percebo que é um conteúdo direcionado a mulheres, mas no geral, né? As pessoas, no geral, que te acompanham, elas têm uma transformação da mente, como está escrito em Romanos 12:2. Mas como tudo isso começou? Sempre foi assim? Você já nasceu assim? Já nasceu sem Como estresse? eu gostaria de ter nascido assim, viu? Seria incrível. Esse final de semana, inclusive, eu estava falando isso. Como eu gostaria de ter o conhecimento que eu carrego hoje, há 20 anos atrás, né? Há 25 anos atrás. Não, nem tudo começou assim. E uma coisa que você falou, conteúdo direcionado para mulher. Você sabe que 40% do meu público nos eventos acaba sendo os maridos, os Olha aí. homens, Olha. que vão junto com as esposas ou filhos. Tá vendo, Helena? Eu vou com Então, você. Eu vou com você. Somos um, É isso aí. Hoje em dia as pessoas estão em família querendo desenvolver as habilidades e mentalidade também, né? Nem sempre começou assim. Eu vim de uma família muito pobre, então eu morava numa comunidade lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Sou gaúcha, mas morei em muitos lugares do Brasil. Comecei vendendo geladinho com 8 anos de idade, então, na verdade, eu tive que me virar desde muito nova, muito cedo, né? Depois me formei em administração empresarial e rural. Fui administrar fazenda lá no Mato Grosso, na cidade de Sinop. Então, assim, morei em muitos lugares. E dentro dessa trajetória, tudo que eu queria inicialmente era mudar a minha história, mudar de vida, né? E por isso eu me considero um milagre, porque eu falo que o que é milagre, né? Milagre é tudo aquilo que a gente sente a mão de Deus para fazer algo que é sobrenatural diante daquele contexto. Sim. Então, o contexto que a Grace veio era um contexto onde as pessoas jamais imaginavam uma pessoa que estava vivendo ali dentro daquela comunidade se tornar uma pessoa que tivesse um resultado profissional, que tivesse uma família exponencialmente Sim. vamos falar, uma plenitude na vida, né? E eu me formei em administração empresarial, fui administrar fazenda, depois eu comecei a vender produto de porta em porta, né, para poder aumentar os meus ganhos. Eu comecei a empreender com 22 anos de idade e um determinado tempo dessa fase de empreender, eu entendi que o que faz o resultado de uma pessoa não é simplesmente um produto, ou aquilo que a pessoa carrega na sua venda, mas o que faz a diferença na história de uma pessoa é a mentalidade. Sim. E aí eu comecei a aprofundar sobre mentalidade ainda sei lá, 18 anos atrás, mas o intuito não era, olha como Deus trabalha, né? O intuito não era impactar vidas das pessoas através do evangelho, através do que eu faço hoje. Uhum. Naquela época era justamente para ter mais produtividade, para poder alcançar os resultados que eu nem imaginava ter. Então, quando eu entendi que o jogo do resultado não é só conhecimento de um produto, não é só a venda, eu entendi que a pessoa tem que acreditar em si mesma, então eu comecei a aprofundar nessa vertente. Então, me tornei referência no mundo que eu trabalhava, naquele mundo que eu representava ali,
E foi muito louco, porque em 2020, no auge da pandemia, eu faturando milhões, estava muito bem, obrigada, falando de empresa, né? Falando de negócios. Já estava com uma equipe de 117 mil pessoas espalhadas em 3 países. Meu Deus. Faturamento maravilhoso. E aí Deus me chama para essa missão de utilizar tudo aquilo que eu já tinha de conhecimento a nível de mentalidade e de espiritualidade, mas não para jogar para o mundo de vendas e só para o mundo de negócios, mas para evidenciar Romanos 12:2, que é a transformação da mentalidade, porque muitas pessoas hoje estão perdidas, sem saber, buscando um motivo para poder se encontrar, né? Esse final de semana mesmo, a gente estava em evento e pelo menos umas 5 pessoas ao final testemunharam, essa foi a nossa última chance de vida. Se isso aqui não mudasse o que eu pensava sobre mim, eu ia tirar minha própria vida, minha Meu própria Deus, história. que forte. Então, em 2020, eu fui convidada para um café da manhã, e quando eu chego naquele café da manhã, tá lá um pastor, e ele explicando sobre o batismo, e quando eu vi, eu estava batizando, e ali eu recebo uma profecia que mudou completamente a minha história, a minha vida, e a partir dali, todo o conhecimento que eu tinha acumulado durante toda uma história, vira para servir aquilo que Deus havia me entregado como missão. Então, daí surge todas essas questões que hoje a gente fala, né, a nível de mentalidade, de crenças, de bloqueios, de rótulos, coisas que deixam as pessoas cegas, sem entender o potencial que elas carregam, aquilo que elas carregam. Então, a Grace que vocês observam hoje, né, o pessoal que está em casa, não é a Grace que começou assim. Foi uma trajetória de transformação, e uma transformação que não tem volta, né? Porque quando existe a transformação, não tem volta. Mudança, Sim, você pode voltar para o lugar, agora a transformação não tem volta, não. né? E como foi essa trajetória dessa improvável, né? Que encontrou Jesus ali em 2020. E foi tudo, às vezes, quem te conheceu 20 anos atrás fala, uau, que rápido. Foi muito rápido, né? As pessoas falam, nossa, o que aconteceu? E foi muito louco, porque eu já tinha conhecido Jesus com 18. Mas sabe aquela coisa que às vezes você deixa o lado profissional falar um pouco mais alto do que aquilo que você é chamado a fazer? Sim. Então, durante muito tempo, eu deixei o lado profissional falar mais alto do que aquele chamado que eu já sabia que eu tinha. Então, agora, com 37, quando eu recebi toda essa profecia, foi algo que revolucionou, não tinha como ter mais volta. Foi muito forte o que aconteceu comigo aquele dia da profecia, o dia do batismo. Então, 6 meses depois, nessa profecia, foi entregue que eu estaria fazendo um método para transformar, desbloquear a mentalidade de empresários. Isso foi entregue para você nesse dia? Foi entregue tudo o que eu estou fazendo hoje. Inclusive o nome do método SSS. Então, foi um download completo, uma profecia de mais de 10 minutos, relatando a minha vida que eu vivo hoje. E na hora que eu recebi tudo aquilo, para mim foi muito louco, porque eu não tinha consciência do que ia acontecer. E 6 meses depois, eu estava saindo da empresa que eu atuava e realmente vivendo aquilo que Deus estava colocando. Então, o rápido para a gente, às vezes, é rápido, mas para Deus não é, porque o tempo de Deus é diferente. Né? E foi muito incrível essa revolução, porque até ali a Grace falava de mentalidade para resultado profissional. E aí a Grace começa a falar de mentalidade completamente baseado na Bíblia. Porque aí começou a vir todo o direcionamento daquilo que precisava ser estudado e o que iria impactar na vida das pessoas. E a partir dali começa-se um novo tempo, uma nova história e um mover muito grande. Hoje a gente já está aí com o método SSS número 28, indo agora para a Europa para fazer em Paris, Suíça, Portugal. Então, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Então, eu sempre falo, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Sim. A sabedoria que Deus entrega quando nos colocamos nesse movimento de entender a nossa responsabilidade para a nossa vida e para as coisas que a gente quer mudar, é muito importante, porque as pessoas às vezes estão esperando que Deus faça. Eu recebi uma profecia, mas essa profecia poderia ter sido engavetada, como quantos irmãos que vão no culto e recebem uma palavra, recebem uma profecia e ficam esperando que Deus, além de entregar o nome, o contexto, a ideia, ainda Deus vai lá e vai fazer. Não. A sua parte você tem que fazer. Existe a nossa parte e nós precisamos nos posicionar para fazer a nossa parte. Né? Eu sempre falo, 3 partes, a parte de Deus, a parte minha e a parte do outro. A parte de Deus ele já fez. A parte do outro, não sei se ele vai fazer, mas a minha eu tenho que estar disposto a fazer.
E isso só vai conseguir fazer se você estiver ativado para fazer, né? Se estiver comprometido com isso para poder fazer essas revoluções. Então, foram muitas revoluções nos últimos anos, mas eu sou muito grata a Deus porque a minha vida se transformou completamente. As pessoas criticaram muito no início, em especial as pessoas que estavam ao meu redor. Como assim vai falar de Jesus agora? Eu passei por muita perseguição no meio que eu vivia, no meio profissional que eu vivia. E eu fui muito resistente àquilo que Deus havia me direcionado, porque Ele é a razão, não existe questionamento quando a palavra é dada. Então, fui muito firme em relação a isso, porque foi muito forte o que aconteceu. Nós estamos aqui no estúdio da Tizan, no coração do Alphaville. Aqui eu costumo brincar que fala assim, caiu uma folha, nasce 5 coaches, né? Eu entendo bem isso. Palestra, cursos, métodos, aqui não falta para isso. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção, né? A transformação que você teve de trazer essa busca, né? E transformar esse método não apenas em resultado. E resultado para quê? Para que o resultado? Você poderia dar só um spoilerzinho aí para nós? O que você falou é muito sério e, inclusive, outro dia a gente estava numa igreja em Londres, nós fomos ministrar lá numa igreja e o pastor justamente perguntou sobre isso, né? Mas como assim você consegue conectar o coaching com o evangelho? Sim. E eu respondi para ele, primeiro, que eu não sou coach. Ô, Glória. Primeiro que eu não sou coaching, pastor, eu respeito a sua posição em relação a isso, porque eu acredito que muitas pessoas hoje fazem um curso, não entendem sobre mentalidade, nem viveram um processo de renovação, de transformação dentro da sua própria casa, e estão se intitulando e fazendo um trabalho com pessoas sem ter um nível de entendimento e nem viver aquilo, porque é muito fácil você ensinar algo que você não vive. Sim. Agora, quando você vive algo e você ensina, é completamente você viver da verdade. Tem uma frase que eu gosto muito: pregue o evangelho, se precisar, você abre a boca. Sim. Então, quando você vive aquilo que você fala, as pessoas observam a sua verdade. Então, eu falo que, para mim, hoje, ver vidas que chegam no método SSS ou que passam por algum tipo de palestra, como você viu a minha palestra na comunidade da fé, né? E você sentiu algo diferente ali. Você impactar uma vida, uma história, é muito além do que uma simples inteligência que eu carrego. Tem que ter algo a mais para que a gente consiga tocar verdadeiramente um coração. E esse algo a mais é o Espírito Santo. Eu falo que aonde eu vou, eu não me permito subir num palco, eu não me permito entrar aqui num podcast sem ter de maneira intencional, sem pedir de maneira intencional que o Espírito Santo esteja comigo. Porque eu sei que lá em casa vai ter pessoas que, às vezes, esse podcast, essa decisão de vocês dois de estarem aqui, de ter começado com esse dia, que foi o número 1 há um tempinho atrás, há 2 anos atrás, né? Eu imagino quantos questionamentos vocês passaram para poder falar, não, vamos fazer o podcast número 1, vamos começar com isso, que foi algo que Deus entregou no coração de vocês. Vocês não tinham noção de quantas vidas e quantas histórias e quantas famílias vocês iam impactar. Sim. Então, hoje, quando eu olho para vocês dois, eu preciso dizer que vocês ainda vão viver o sobrenatural de Deus através disso que vocês se posicionaram a fazer. Porque vocês não são só mais uma dupla, duas pessoas que decidiram fazer um podcast para poder ter engajamento no YouTube ou fazer isso como profissão. Vocês tomaram a decisão de ouvir a direção que Deus estava entregando, e isso só vai chegar onde precisa se vocês nunca perderem essa essência do coração, de carregar o Espírito Santo junto, porque ali do outro lado são vidas que estão ali e vocês estão preocupados com elas. Então, parabéns, que vocês não parem nunca de fazer isso. Ai, me emocionei agora. Eu também, tô com as lágrimas aqui, Sansão. Grace, até você comentou agora sobre essa palestra que eu vi que você apresentou ali na comunidade da fé, e você falou de quantas palavras, né? Você até citou isso aqui agora no início do episódio, de quantas palavras nós recebemos, mas aquilo não se cumpre porque a gente não canaliza a nossa fé de maneira assim, que não enxergue nada além daquele objetivo, que é fazer com que aquela profecia se cumpra. Você ainda hoje encontra algumas pessoas que, durante os métodos que você aplica, que elas percebem que elas ficam ainda meio dispersas e não focam efetivamente no cumprimento da promessa? Eu falo assim que muitas pessoas a gente encontra que ao final de uma entrega, elas entendem que, poxa, recebi algo e eu preciso tirar isso da gaveta.
Eu falo que meu papel é esse, ativar para que as pessoas não paralisem diante daquilo que Deus entregou como missão. Então, muitas pessoas hoje estão com projetos engavetados que poderiam impactar milhares de vidas. E o que o inimigo faz? O inimigo coloca no coração, que eu falo que o SSS se chama Sucesso Sem Estresse, mas significa semente, semeador e solo, por detrás do título, né? Semente, semeador e solo. Ah, é verdade. 3 S's, né? E por trás do coração, o coração é o nosso solo. Então, quando a gente vai para essa parábola, né, do semeador, né, que caiu ali os 4 tipos de solos, o que o inimigo faz? Ele coloca espinho, ele coloca pedras, ele coloca eventos ao decorrer de uma história que faz com que a pessoa cresça não acreditando no seu potencial, distorcendo a sua real identidade, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e nós temos um poder muito grande dentro de nós para fazer revolução nas nossas vidas. Só que o que acontece? Diante dos fatos que nos trouxeram desde a barriga da nossa mãe até os 14 anos, 7, até os 14 anos ali, do 0 aos 14, acaba definindo quem a pessoa acredita que é. Então, quantas palavras essas pessoas receberam, quantos eventos elas viveram, quantos traumas, quantas coisas elas viveram que impactam hoje nas decisões que elas tomam, na vivência que ela tem, no modelo de vida que ela leva, nas escolhas. Então, eu sempre falo, as crenças, elas acabam definindo como a pessoa vive, o carro que ela dirige, a parede da casa, a casa que ela vive, o tamanho que ela sonha, a capacidade para fazer um projeto ser realizado ou não. Então, o que a gente observa? Que às vezes uma pessoa que foi chamada para poder falar para multidões, para impactar gerações, teve um bloqueio na escola durante a apresentação de um trabalho, que se bloqueou ali e o inimigo foi muito astuto e falou, não, esse futuro aqui nós vamos podar, vamos jogar um monte de pedra, um monte de espinho. Porque a hora que vem a confirmação daquilo que a pessoa vai fazer, a pessoa fala, poxa, isso não é para mim, eu não dou conta de falar em público. Às vezes por conta de um bloqueio. Aí quando você vai tirar a venda do olho da pessoa, a pessoa fala, eu dou conta de fazer. Por que eu parei há tanto tempo de fazer? Por que eu nunca nem tentei? Por conta dos eventos, dos traumas e dos bloqueios, que acaba trazendo as crenças de baixo merecimento e limitando a pessoa a fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Me reconheci agora, porque os primeiros episódios eu não conseguia ver a minha imagem nem ouvir a minha voz. Olha isso. Era uma coisa assim, e durante a gravação era ao vivo, né? Ah, e ao vivo ainda é mais difícil, né? E às vezes, lendo pergunta ali, eu senti um peso no peito, que parecia que tinha uma pata de elefante, assim, que impedia até eu de respirar. E eu lutava contra aquilo. Falava, não, essa não sou eu, não foi para isso que Deus me chamou. Eu não sou covarde. Eu ficava ali o tempo todo do episódio com a mente, com o coração. Contra isso, né? Uma distorção de imagem, é algo assim. Então, realmente, a primeira e a segunda infância, ela é determinante. Determina. Né? Determinante. E como os pais hoje podem ajudar de certa forma, porque também carregam seus traumas, suas feridas, para não despejar esse lixo emocional sobre os filhos, E é muito intenso. A gente, vocês vão viver o método SSS com a gente a qualquer hora dessa, mas é incrível ver uma das dinâmicas que a gente faz na sexta-feira. Os pais, primeiro, eles identificam neles todos os rótulos que eles receberam na vida. Aí eu falo, agora vamos pensar os rótulos que vocês colocaram nos filhos. Meu Deus. Aí desaba, porque você começa a perceber que aquilo que você recebeu é aquilo que você entregou. Só que você entrega para frente achando que isso é o correto, achando que esse é o modelo certo, porque você é gente boa, você trabalhou, você fez. Então, muitos dos pais transbordam isso para os seus filhos, achando que é o melhor modelo. Então, o que a gente precisa entender? Você que está em casa precisa entender isso. Como que ocorre uma programação da mente? Através do que a gente enxerga, através do que a gente escuta, através do que a gente pensa. Então, fomos programados através disso. Então, se eu enxerguei muitas vezes o pai batendo na mãe na infância, qual que é a programação que eu tenho sobre relacionamento, sobre família? Se eu vejo, ou se eu vivo num modelo de família muito escassa, eu estou crescendo vendo um modelo disfuncional financeiro, um modelo disfuncional familiar. Então, tudo aquilo vai projetando a minha formatação, aquilo que você está sendo programado na tua mente. Então, os pais, hoje, eles têm que ter o cuidado do quê? Do que eles falam sobre os filhos. Verdade.
do que eles enxergam e mostram para os seus filhos, porque os filhos estão enxergando aquilo que os pais Sim. fazem, e os pais foram programados através daquilo que eles viram. Eu, por exemplo, eu cresci vendo meu pai espancar minha mãe, meu pai é alcoólatra. Qual foi o modelo de casamento que eu tive? Totalmente disfuncional. Né? Disfuncional, família disfuncional. Então, fomos programados e projetados, a nossa mente é programada através disso, do que a gente vê, do que a gente fala, porque a boca, o ouvido mais próximo é o nosso. Então, a pessoa, quando está falando algo negativo, algo destrutivo, a Bíblia fala, nós temos poder de vida e poder de morte. Então, pais têm que ter a consciência, o que eu estou declarando sobre os meus filhos quando eu abro a minha boca para fazer uma correção. Porque a correção não precisa ter poder de morte, a correção pode ser para edificar. Então, aquilo que você fala, aquilo que você declara sobre o seu ambiente profissional, sobre a sua vida pessoal, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os seus colaboradores, é o que vai acontecer. A palavra é Gênesis da nossa vida. Então, tudo aquilo que é lançado cresce e floresce. Ou seja, se eu estou falando algo negativo, destrutivo, a Bíblia é muito clara, desde a criação, veio da palavra. Então, nós temos que cuidar disso que Deus nos deu, dessa caixa de comando aqui, né? O que eu estou enxergando? O que eu estou colocando os meus filhos a enxergar? O que eu estou falando? O que eu estou declarando sobre as pessoas que estão ao meu redor? E aí, o principal, o que eu estou pensando? Qual a narrativa que eu estou pensando de mim? Porque as pessoas, às vezes, não param para perceber que os pensamentos são destrutivos. Sim. E é o que você falou. Você sentiu ali uma briga interna. Não sou bom, não, eu sou bom. Eu sou bom, eu sou forte e corajoso. E aí você fica naquela luta interna. Por quê? Porque existe ali um bloqueio gritando. Não, você não dá conta. Não, lembra aquele dia? Não, você vai passar vergonha. As pessoas vão te julgar. As pessoas vão olhar para você. As pessoas vão rir de você. E, na verdade, o medo, ele sempre é fruto de um tipo de bloqueio. E o medo é aquela coisa que antecede você não querer passar vergonha. Então, você não quer passar vergonha sobre algum ponto, aí você se ampara no medo. E muitas vezes o medo ele faz com que as pessoas desistam, né? Paralisa. A minha Paralisa. filmmaker tá assistindo ali, ela tá quase sentando nessa mesa aqui, que eu tô vendo ela concentradíssima hoje. E nós fizemos um episódio aqui com uma neurocientista muito relevante, que é a Érica Belon, no episódio 81, né? E nós falamos sobre as feridas emocionais, os traumas que ocorrem na primeira infância, e isso vai ocasionar ali alguma ferida que vai dar um bloqueio quando essa pessoa se torna adulta, né? Sim. E eu vi alguns conteúdos aí na internet também, e eu não sei se você vai concordar com isso que eu vou te trazer agora, mas que elas falam que o dinheiro, ele não aceita barulho, né? A gente falando de ambiente, né? Então, os ambientes em que as pessoas têm um pouquinho mais de poder aquisitivo são ambientes mais silenciosos, né? Verdade. E também que a pessoa de alto poder aquisitivo, ela é totalmente intencional naquilo que ela fala, que vai corroborar com aquilo que você colocou agora. Exatamente. Você Total. concorda com isso? Total. E eu experimentei disso quando eu mudei para o condomínio que eu moro hoje. Eu morava num condomínio super agitado, mas muito bem conceituado, com o melhor condomínio de São José do Rio Preto. E quando eu mudo para Jundiaí, foi muito interessante isso, porque eu pedi para Deus, eu mudei para Jundiaí por direção de Deus. E quando a gente foi procurar casa, eu tenho uma sensibilidade com o Espírito Santo pelo cheiro. E aí eu sinto o cheiro dele. E aí, quando eu pedi para o Espírito Santo me revelar a casa que eu ia morar pelo cheiro. Uau! E aí eu já tô procurando uma base bíblica aqui pra você que tá falando. Pode continuar. E aí a gente começou a procurar casa e nós fomos em vários condomínios, vários. E quando eu chegava na porta, eu falava pro meu marido, não é aqui. Não é aqui. E quando nós chegamos na porta do condomínio que eu moro hoje, eu comecei a sentir o cheiro. E ele falou, não, lá vem você, não é possível. E aí quando nós mudamos pro condomínio, a primeira coisa que eu comecei a estranhar era o silêncio. E eu comecei a me questionar justamente sobre isso. Por que aqui é tão silencioso? Então, percebe que Deus quis me levar para um lugar de muito silêncio para poder subir até o nível de entendimento sobre muitas coisas, né? E aí, nesse condomínio que eu vivo, que é um condomínio muito luxuoso, de alto padrão, você não vê pessoas na rua. Você não vê uma festa de final de semana, você não vê uma música alta, você não vê moto fazendo nada, você não vê nada. Eu brinco que a família mais barulhenta por ali, eu acho que é a minha, né? Então, assim, tem criança pequena e tal, nem criança brincando na rua tem, você não enxerga isso. Então, eu acredito que pessoas, e ali moram grandes empresários a nível Brasil, né, a nível mundial, e eu falo que isso tem total
total sentido. Por quê? Porque o barulho, a confusão, são coisas que não agradam, né? Porque como que você consegue escutar a voz do Espírito Santo no meio de um monte de barulho, no meio de um monte de confusão, no meio de um monte de vozes? A sua experiência na Colômbia, como foi? Gente, é incrível, porque assim, é uma receptividade, o pessoal, né, eles te recebem muito bem, tratam muito bem, querem que você conheça a cultura. Mas do terceiro dia em diante, eu comecei a sentir a perturbação. E a música, ela querendo ou não, e eu fiquei em Medellín. Então, não preciso falar aqui, né, todo o contexto de Medellín. No tráfico de drogas Sim, mundial, que sim. foi, né? Então, assim, é entorpecente, porque você tem música na recepção do hotel, 24 horas. no corredor do hotel, no elevador, dentro dos ambientes corporativos. Então, é um estilo de música dentro do cowork, outro no café, dentro do banheiro. Então, é uma coisa assim. Aí eu falei, não, hoje eu vou jantar apartada do pessoal, não quero ir com eles. Vou dar uma passadinha na farmácia. Sabe aquela curiosidade de mulher? Deixa eu conhecer como é que é a farmácia na Colômbia. Colômbia. Uma farmácia bem diferente. Quando a porta abriu, Música. eu falei, Senhor, o que o senhor está querendo dizer comigo, né? Em relação a isso. Mas parece que cala as vozes internas. Então, o excesso de barulho, e eu ouvi hoje um corte do Theo Hayashi falando a respeito disso, ele falando assim, às vezes uma pessoa começa a orar, e o restante tá ali, glória, 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 glória. Não tá nem Você ouvindo. não tá nem ouvindo. Você tá falando amém, às vezes, com uma coisa que nem tá na Bíblia. E você não está ouvindo a voz do outro, e muito menos a sua. E a solitude, às vezes, ela incomoda, porque você não consegue calar as vozes da sua mente. É verdade. Grace, ó, eu quero só complementar, que eu falei que eu ia achar uma referência bíblica, né? 2 Coríntios 2,14 diz: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Então, nós somos a fragrância. Então, essa sua percepção do Espírito Santo, ela é fantástica. Que lindo. Grace, e agora vamos falar um pouquinho de fé? Essa questão da fé. Eu vou insistir em voltar por esse caminho, né? O que você acha por que as pessoas se distraem tanto? Isso tá ligado na mentalidade também. Eu falo que o mundo de hoje, ele acaba acelerando você para justamente não ter esse tempo. Então, o inimigo muito mais deseja acelerar do que paralisar. Porque quanto mais acelerado você tiver, quanto mais ocupado você tiver, quanto mais distraído você tiver, menos você vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para você, menos você vai conseguir fazer aquilo que você precisa. Então, eu acredito que a maior dificuldade desse tempo que nós estamos vivendo é justamente as distrações. Você vê a todo tempo tem um vídeo, a todo tempo tem uma novidade. Eu não sei se você sabe, mas o que é promovido em um dia na rede social equivale a todo o conteúdo publicado do ano 0 a 1914. Meu Deus. Então, em um dia, numa rede social, a alienação da informação ela é tão forte que se a pessoa não tiver muito focada naquilo que ela precisa fazer, ela passa distraída vendo notícias que não é da sua vida, da vida dos outros. Ela passa intertida com a sua vida, distraída porque distorcida, porque cada um passa aquilo que quer. E essa distorção, ela faz com que cada vez mais você vai se distanciando daquilo que você precisa fazer. Então, quando você fala de fé, o que é fé para mim? É força espiritual. Fé para mim não é ficar sentado esperando. Fé para mim é você entender o seu chamado, entender aquilo que você tem que fazer, levantar e fazer. Então é lindo a pessoa virar e falar, nossa, Deus vai me abrir uma porta, Deus vai me trazer uma resposta, Deus vai fazer, tá chegando, esse ano vai ser bênção, né? A gente tá aí no começo de um ano, o ano vai ser bênção, as coisas vão acontecer, mas quantos não estão entendendo que a porta tá aberta, que a maçaneta tá destrancada, que você precisa levantar e abrir, girar a maçaneta e acessar aquilo que é seu. Então, eu falo, esperança temos que ter. Tem que ter esperança, a gente não pode perder a esperança, mas a ação é o que vai levar você a viver aquilo que Deus colocou. E o poder de Deus está em nós, mas as pessoas não se ativam para isso.
As pessoas não param diante das distrações para poder interiorizar. Eu acordo todos os dias 10 para 5 da manhã, porque das 10 para 5 às 6h12 é meu tempo com o Espírito Santo, é meu tempo eu não aceito mais nada. É a sua prioridade. É a minha prioridade, porque é um momento que eu tô ali tendo intimidade, relacionamento, que eu tô conversando com ele, que eu tô estudando a palavra, que eu tô me imergindo naquilo, tudo que ele quer me trazer. Eu poderia ficar, nossa, um dia vai acontecer o SSS, nossa, profecia linda, foi emocionante, arrepiei, mas não é só sobre isso. Eu acredito que as pessoas elas precisam entender que por trás de um projeto, por trás de uma profecia, existem vidas que vão depender de um posicionamento seu. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Vocês abrirem esse podcast, quantas vidas vocês já salvaram através desse posicionamento? Vocês nem imaginam quantas histórias deve ter por trás disso, de às vezes um convidado que veio aqui que transformou a vida da outra pessoa que estava lá do outro lado. Então, quando a gente fala de fé, é muito louco, porque uma coisa que a gente estava falando, os olhos programam aquilo que você enxerga, aquilo que você escuta, aquilo que você fala, aquilo que você pensa. E aí, se a gente pega a passagem de Gideão, né? Deus estava dando para Gideão uma grande missão, mas a história que Gideão contava sobre ele era uma história vitimista. Ele estava falando, não vai dar, somos poucos, meu exército não é tão bom assim. A história, a narrativa da história era completamente diferente, a narrativa de Gideão com a narrativa que Deus tinha para ele. Então, qual é o nosso problema? Qual o problema da maioria das pessoas que estão em casa? Elas enxergam a narrativa que está ao contexto, porque a nossa visão é limitada. Então, a pessoa está enxergando a narrativa que a vida inteira foi contada, a narrativa que foi programada, a narrativa que ela entendeu e que ela contou para ela várias vezes. Ah, eu sou fraca, eu não consigo. Ah, eu sempre fui doentinha. Ah, eu sempre fui frágilzinha. As histórias que foram contadas desde a infância e que ficaram ali determinando, baseado ao senso de merecimento, baseado às crenças limitantes ou habilitadoras, né? Tem os dois tipos de crenças. E dentro disso, Gideão estava contando uma história completamente errada. Deus estava vendo um exército que ia ganhar e Gideão estava ali, não, meu exército é pequenininho, é frágilzinho, é pequenininho. E aí Deus vem e fala, não, pode dispensar mais, porque quem vai ganhar isso aqui é você, e você precisa entender a força que vocês carregam. Ou seja, o milagre muitas vezes está em uma ação. Sim. O milagre, na maioria das vezes, está num posicionamento que você toma, na coragem que você tem. Então, nós podemos ser esse milagre dessa geração, nós podemos ser o milagre para nossa família, nós podemos ser o milagre que vai transformar. O milagre daquela batalha vencida por Gideão partiu de quê? De entender a força que cada um carregava e muito mais que isso, em saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós para poder vencer qualquer batalha. Então, quando nós temos essa consciência, mas aí parte de algo muito profundo, a narrativa que você está contando sobre você. E o poder dos nãos também que você fala, né? Porque, assim, eu acredito muito que a vida, ela não é feita de escolhas, mas daquilo que você decide renunciar. Então, assim, hoje, né, nós vivemos a cultura de que sucesso não aceita preguiça. Então, minha vida é corrida, tem 24 horas, eu não dou conta de tudo que eu tenho para fazer. Então, se eu falo isso, eu tô afirmando que Deus não é perfeito e tudo que ele fez é perfeito. Se o dia tem 24 horas... Porque dá. Dá. Tem coisas a mais aí. Você colocou dentro do seu carrinho ali coisas a mais que você consegue carregar. Então, o que é que você está fazendo a mais que Deus não pediu para você fazer? Né? O Gideão colocou ali uma leva de gente junto com ele e ele não precisava. Mas essa questão do não é muito profunda e vem muito da maioria das pessoas que têm necessidade de aprovação. A pessoa que tem o bloqueio de necessidade de aprovação, ela não consegue falar não para outra. Porque, peraí, eu vou falar não para você, você não vai gostar de mim. Você vai ficar triste. Eu tô muito mais preocupado com a opinião que o outro vai ter sobre a minha postura, sobre o meu posicionamento, do que fazer aquilo que eu preciso fazer. É uma ferida emocional de abandono, né? De abandono, de rejeição. De traição, de alguma situação de comparação entre irmãos quando você era pequeno. Então, tinha um irmão ali que era mais aplaudido que você cresceu ali com uma necessidade de aprovação, ou seja, você precisa fazer para ser aplaudido, para ser reconhecido, e não porque realmente você quer fazer. E aí, por isso que muitas pessoas falam sim para tudo, para ir em lugar que não quer ir, para estar em lugar que não quer, para fazer coisas que não querem fazer, para poder ser aceito. Então, olha que triste, né? Então, quando você fala não para alguém, você está falando sim para si mesmo.
E é uma das coisas que a gente trabalha muito no SSS, é isso, né? Você não se importar realmente. Porque se a única pessoa no qual eu tenho que me importar é Deus, no sentido de ele me deu essa missão e vai ser mais importante eu ficar deitada na cama com meu marido, porque ele chamou e falou, fica mais um pouquinho aqui comigo, ou o meu encontro que eu tenho com Jesus às 4:50. O que é mais importante? Então, muitas vezes a gente vai precisar escolher e entender qual é o nível de importância para cada etapa da minha vida. Eu vou falar, não, eu tenho um compromisso agora, eu não posso ficar. Então, a gente precisa entender que o não, ele é libertador. Quando por trás dele não está um bloqueio de necessidade de aprovação, porque senão a pessoa sofre muito. E eu aprendi isso que você falou, é muito sério, sobre o tempo, né? As pessoas têm essa coisa de que tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E cada vez que você entrega a tua vida, você com distrações, com situações que não está agregando para você viver aquilo que você foi chamado, você está desperdiçando vida. E lá na ponta, lá no final, vai fazer falta, porque tempo é uma coisa que você não consegue comprar. Meu Deus, hein, Sansão? Imagina, você vai chegar lá no final e vai falar assim, olha, eu preciso de mais 1 hora aqui para poder ficar com meu filho, que eu não fiquei a vida inteira, que eu trabalhei demais, eu estava só preocupado com dinheiro, em levar comida para dentro de casa. Então agora eu preciso de mais 1 hora aqui para brincar um pouquinho com ele. Primeiro, que teu filho já cresceu, você não vai ter mais esse tempo, já está em outra história. Segundo, você não tem mais como voltar. Então, essa gestão da vida é algo que as pessoas precisam entender e levar isso muito a sério, porque essas distrações e às vezes agradar uma amiga, agradar um amigo que não vai te somar nada. Tá roubando um tempo precioso de você viver algo que você precisa viver. E é duro cortar esse tipo de coisa, né? Imagina Gideão ali dispensando o povo ali. Mas os primeiros 22 mil que saíram fora, sozinho. saíram com medo, né? Saíram sozinhos. Então, na verdade, a gente não pode... pode... É uma seleção natural. Pois é. Se você tá com fé, e a gente tá falando aqui a questão do ambiente, até para a parte financeira, você não pode andar muito com uma pessoa que tem medo. Ela não pode influenciar, né? Porque numa relação, né? Ou você influencia ou você é influenciado. Então, se você costuma andar com gente que tem muito medo, automaticamente isso vai roubar da tua fé. Mas eu acho incrível. É o que eu falo, só complementando o que você está falando, eu imagino assim um barco, né? Um barco a remo em alto mar. Tá todo mundo remando para o mesmo lado, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Entrou uma pessoa nova que ele tá parado com se ele estiver parado com o remo, ele já está atrapalhando o processo. Se ele estiver parado, sem remar, com o remo na água, ele já está pesando o barco, ele já está atrapalhando. Se ele está remando o contrário ainda, piorou. Então, tem pessoas que a gente vai ter que aprender a tirar do barco para poder ficar mais leve, né? E às vezes elas estão tão escravizadas dentro da mentalidade que ela não percebe, né? Que ela não é que ela faz por maldade, ela tira a sua fé e tal, por maldade. Mas é que, pela amizade, às vezes a gente quer comparar e deixar todos os nossos amigos no mesmo nível, mas em dado momento você percebe que fala assim, olha, ele é uma boa pessoa, é ótimo para um churrasco, mas diariamente não dá para andar junto comigo, né? Essa seleção é natural, né? Essa é uma seleção natural. Seleção Grace, de ambiente, né? quais são os maiores testemunhos que você tem lá no SSS? Ai, Deus, são tantos. Gente, assim, eu tive casos, eu tenho um, por exemplo, que eu gosto muito de contar, de um médico e de uma psicóloga. Ela estava em estado de depressão profunda, pensando em morrer, pensando em suicídio, pensando em um monte de coisa. E estava com a doença mesmo, depressão, acamada, passava às vezes 3 dias sem tomar banho. E ela começou a assistir as lives do Despertar, que eu nem imaginava que estava tendo esse alcance, essa transformação na vida das pessoas. E ela começou ali, ela estava 30 quilos acima do peso, e ela começou ali a se motivar, a levantar da cama, a fazer coisas pequenas, diferente cada dia, que a gente vai dando uma ativação diferente, um direcionamento diferente, até que chegou o dia que ela foi no método SSS, e lá ela desbloqueou a passividade. Ela vinha de um relacionamento completamente tóxico, aonde o marido estava tendo ela como um peso na vida, e falando isso para ela constantemente, uma família que estava completamente disfuncional, e ela vai para o SSS e ela desbloqueia a passividade. Ela volta para casa, se posiciona com esse marido. O marido foi para o SSS e lá ele enxergou todos os rótulos, tudo que ele fazia com a sua família, uma família, a esposa e mais 3 filhos, completamente disfuncional. Ele entendeu o que ele estava fazendo
como um marido tóxico e ela como uma mulher passiva. Ou seja, por que estava acontecendo aquilo? Também porque ela permitiu. A pessoa, quando ela é vítima, quando ela é passiva, ela também tem ali o seu bloqueio e está permitindo vivenciar aquilo. E aí ele volta para casa, reconquista sua esposa e a partir disso, hoje ganha muito mais do que ele ganhava, já passou de 10 vezes o que ele ganhava, mudaram de casa para uma casa muito melhor, os filhos passaram pelo método SSS, hoje correm maratona ao redor do mundo, ela emagreceu 30 quilos, hoje é um casal completamente feliz e completamente diferente daquela família. Então, você percebe que um ajuste, uma pessoa que se levanta, muitas vezes ela impacta todo o ambiente dela. Sim. A Cris se levantou, estou falando o nome dela aqui porque ela sempre conta o testemunho, eles contam o testemunho. Ela se levantou, ela se posicionou em meio a tudo aquilo que estava sendo normal durante muito tempo da vida dela. E ela se posicionou e a partir daí, muitas coisas ao seu redor se transformaram, inclusive o lado profissional. Então, o que as pessoas às vezes não têm o olhar é que por trás de uma grande empresa tem que existir um CPF bem-sucedido. Sim. Então não adianta a empresa estar bem-sucedida e uma família toda desestruturada. Isso não é a plenitude que Deus sonhou para nós. Deus sonhou para nós a plenitude em todos os aspectos, incluindo saúde, incluindo alta performance, incluindo família, incluindo lado profissional, lado espiritual. Isso é ser pleno, isso é ser feliz, isso é ter sucesso. Sucesso não é só a quantidade de dinheiro que você tem na conta. Sim. Sucesso é você olhar para todas as bases da sua vida e você entender que você realmente é feliz, porque você é feliz independente do que está acontecendo. Sim. Né? É aquele Vai ter, além fazer do e ter, né? As pessoas invertem isso, né? A prosperidade, ela vai além do dinheiro, né? Total. Então, você ser próspero é você não ter ausência. Então, assim, e num âmbito desse, como que ela teria ali Teve o casamento restaurado, Total. né? O inferno perdeu. Perdeu. Porque, A gente assim, fala que a gente saqueia o inferno demais a cada SSS, porque é você abrir realmente os olhos, tirar as vendas dos olhos das pessoas que estão vivendo ali. Imagina, ela é psicóloga, ela sabia da mente humana. Ela sabia do que estava acontecendo, mas ela não conseguia sozinha. Por quê? Por conta do bloqueio de passividade que ela carregava. Então, e aí, quando ela entende que ela é passiva, ela precisa se posicionar, e ele entende que ele estava sendo agressivo e tóxico, que ele precisa, então se ajusta, e quando se ajusta, não tem como segurar. Então, é crescimento profissional, é crescimento espiritual, é crescimento familiar. Aí a gente entra na prosperidade. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que vou desenvolver só mais uma habilidade profissional, vou fazer mais um curso da minha área, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. E aí a pergunta que não quer calar, né? Se só habilidade fosse suficiente, todo contador era milionário. Meu Deus. Porque um contador... Um estudante de economia também. Um economista, todos seriam milionários. Porque eles sabem fazer conta, eles entendem de dinheiro, eles entendem de cálculo, de HP, de calculadora científica, eles entendem de gestão, eles fizeram a faculdade disso. E por que nem todos os administradores seriam excelentes, financeiramente falando? Então, a gente precisa entender que o que rege é aquilo que a nossa mente... Então, é um alinhamento que precisa existir, espírito, mente e corpo. Quando isso está disfuncional, alguma coisa vai estar disfuncional. Porque assim como você faz uma coisa, como você faz todas as outras. Grace, eu queria... você falou aí que você teve um encontro com Cristo lá com 18 anos e depois, mais tarde, ali próximo do ano de 2020, de fato, essa conversão. O que mudou na vida da Grace, além desse sucesso que hoje é voltado, né, com o auxílio do Espírito Santo? Mas o que você fala, Emerson, minha vida era dessa maneira, mesmo eu sendo uma desbloqueadora de mulheres e tal, mas eu percebi que quando o Espírito Santo de fato entrou na minha vida, isso aqui aconteceu. Antes eu ativava a mentalidade para a pessoa ser bem-sucedida financeiramente, porque era exatamente isso que eu tinha. Eu estava vivendo numa família disfuncional, a minha casa estava disfuncional por conta do meu filho, meu relacionamento com meu filho era péssimo, filho do meu primeiro casamento. Então, até 2020, quando foi em meados de 2019, eu comecei a olhar para dentro da minha casa já. Eu falo que o Espírito Santo foi trabalhando, né? Mas eu tive um encontro muito profundo com Jesus, já era cristã, já tinha ali o conhecimento da palavra, carregava Deus comigo, mas o meu foco não era viver a minha missão, a missão que Deus tinha me entregado já lá com 18 anos, entende? Então, durante todo esse tempo, eu olhei muito mais para
o desenrolar financeiro, para a necessidade de suprir o financeiro que vinha lá da infância também. Então, o foco desse tempo todo de ativar pessoas era ativar essas pessoas para mudar a sua história financeira. Era de ativar para a mudança dela profissional. E eu tirei muitas mulheres de um baixo faturamento para um alto faturamento. Mas e como a minha vida familiar não estava do jeito que Jesus tinha sonhado, eu não trabalhava essas áreas. Eu jamais consegui ensinar aquilo que eu não vivo, né? O meu filho tinha TDAH até 2019, 2020, e ele que me levou a olhar para tudo isso com outros olhos. Chegou um dia que ele falou para mim: mãe, você ajuda tantas pessoas a se transformarem, a terem resultados melhores, e eu tô aqui doente dentro de casa. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu não tenho vontade de viver desse jeito mais. Então, existe uma formação, existe isso, existe como você desenvolver tudo isso para outro sentido, para ajudar pessoas. Eu preciso ser ajudado. E foi quando eu fui buscar a formação de desbloqueio com mais intensidade, fui trabalhar essa frente com um outro olhar. E no meio disso veio o batismo e veio a profecia do SSS. Então, eu estava vivendo esse processo dentro da minha casa. E depois que eu concluí, então, quando o Espírito Santo entrou, quando houve essa mudança, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, deixei ali 16 anos profissionais que eu havia dedicado para uma multinacional americana. Quando eu saio dali, eu rompo essa barreira e vou para um outro nível, as coisas passaram a acontecer de maneira absurda. Porque dentro desse contexto, eu comecei a viver dentro da minha casa a transformação. Eu lembro que quando eu fui batizada e quando eu me transformei e o Espírito Santo começou a agir, o meu ambiente se transformou. A minha casa se transformou. O meu filho se curou. Meu filho passou por vários processos de desbloqueio, tanto ele quanto eu, antes de fazermos nas pessoas. A gente viveu isso dentro da nossa casa. E aí, quando o Juan batiza, naquele dia eu joguei para fora todos os remédios e eu falei: filho, você é curado. Você é curado a partir de hoje, nunca mais. Ele tomou um medicamento de TDAH, cada um chama de um jeito, da hiperatividade, né? De todas aquelas coisas, aqueles rótulos que havíamos colocado nele, que os médicos haviam rotulado, porque na verdade ele não tinha a doença do século, que é todo mundo, qualquer coisinha hoje que esquece, é meu TDAH. As pessoas acham que é bonito ter TDAH. E fica declarando sobre a própria vida, declarando. Né? Gente, vocês já perceberam? Vocês estão conversando com qual... É moda agora, ter TDAH. Deu um branco. Meu TDAH. A pessoa já toma posse de uma doença que ele nem tem. E não sabe o poder da palavra, né? E naquela época eu lembro que o Juan, ele foi curado. E na verdade ele não tinha aquela doença. Glória a Deus. Ele tinha uma rejeição da mãe. Quando eu engravidei, eu não queria ter engravidado. Houve uma rejeição ali. Então, a forma que ele conduzia a vida dele, chamar a atenção dentro de casa e desestruturar o ambiente, era para quê? Para te chamar a atenção. Para chamar a atenção, não era a doença. Quando a gente descobre isso, desbloqueia com a mãe, desbloqueia com o pai, desbloqueia com não sei o quê, ele começou a entender: eu sou saudável, só que eu estava tendo gestos e ações para chamar a atenção das pessoas ao meu redor. Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje, não é possível viver se você não vive primeiro dentro da sua própria casa. Então, para mim, quando você fala quais são os maiores testemunhos, são lares restaurados. Glória a Deus. São empresas que se multiplicam partindo de uma ação que começou no CPF, não no CNPJ. Verdade. Né? Não adianta salvar o mundo se você não tivesse salvação dentro da sua própria casa. Não adianta, não adianta. Grace, você vê como passa rápido? Nós já estamos se aproximando do final. O pessoal fez até um lá, tá vendo? Todo mundo. Grace, eu gostaria que você deixasse uma mensagem direta assim, para quem está nos assistindo, né? Como você falou, 40% do seu público, embora parte do seu conteúdo é voltado a mulheres, mas 40% do seu público são homens lá no SSS. Sim. Eu gostaria que você se conectasse com essas pessoas que estão nos assistindo agora, mas de uma forma mais direta, olhando para a câmera, e enviasse uma mensagem para elas. Pessoas que estão desanimadas, pensando em desistir. Tenho certeza que Deus já colocou uma mensagem no seu coração. Amém, vamos lá. Bom, você que está em casa, o que eu quero falar para você nesse dia especial, entenda que o processo da forja, ele vai ser necessário. Muitas dificuldades, muitos desafios que talvez você esteja passando hoje é para fortalecer você, para que você consiga vivenciar, experimentar tudo aquilo que Deus tem de bom, perfeito e agradável para sua vida. Entenda, o que Deus tem para você é bom,
é perfeito e é agradável. Não é nada diferente disso. O que você está vivendo hoje, se é diferente disso, é porque você ainda não está vivendo aquilo que Deus planejou para você. E como que a gente acessa isso? Transformando a sua mentalidade. Então, Romanos 12:2, pega a sua Bíblia e leia. Fala o seguinte: não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. A sua mente renovada, ela vai trazer para você a verdade de Deus para você. E Deus acredita que você é amado, que você é perfeito, que você é saudável, que você é pleno, que você nasceu para ser próspero, para ser abundante. Então, não aceite nada diferente disso na sua vida. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, que forte. Eita, dona Elaine, e o resumo de hoje, Elaine? Sei que você Olha. tava com saudade de você só por causa dos seus resumos, sabia? É todo dia. É como o banho. A É. transformação, ela tem que ser diária, né? Diária. Porque se a dia. gente se acomodar, a gente acaba esquecendo ali, deixando palavras de maldição, aquela setinha que Satanás manda que parece sutil, mas acaba inflamando o nosso coração. Então, todos os dias a gente precisa estar realmente conectado à fonte e aceitando, né, que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém. É verdade. Sobre isso. Gente, você que está acompanhando a gente até agora, eu peço que você deixe aquele like, escreva aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e não esqueça de compartilhar. Se inscreva no nosso canal. Nós estamos hoje no episódio número 100, então nós temos testemunhos de vários tipos aqui, pessoas que foram curadas, libertas, enfim. Tem uma playlist aqui, explore um pouquinho no nosso canal, tem uma playlist embaixo, você vai ter ali separado por tipos de testemunho. Grace, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e dizer que foi um grande prazer, né? Mandar um beijão para Carla, que uma amigona nossa Incrível. que disponibilizou aí esse contato, né? Que fez essa conexão. E quero te agradecer. E como que as pessoas fazem para participar do SSS, onde elas encontram o link, enfim, Bom, para ter primeiro mais eu informações. que tenho a agradecer. Obrigado Obrigada. pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E espero voltar outras vezes e espero Com vocês também Aqui nos as meus portas são eventos. abertas. Espero que a gente consiga ter mais tempo de Sim. mesa juntos. Um prazer, uma honra estar aqui. E as pessoas me encontram no Grace Gioviani, meu Instagram. Qualquer uma das minhas mídias tá Grace Gioviani. E lá podem saber um pouquinho mais de tudo que acontece aí nessas agendas loucas nossas, né? É isso aí, Obrigada, pessoal. Grace. É isso aí, pessoal. E nós agradecemos a sua audiência e te esperamos no próximo conteúdo.